vamos falar sobre a problemática do lixo no nosso planeta. Embora ainda pouco difundida, pouco falado, a separação do lixo e a consequente reciclagem de certos tipos de materiais vem ganhando importância na vida de muitas pessoas e empresas. Sabemos que a preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias na nossa casa que fazem toda a diferença. As vantagens da separação do lixo doméstico de maneira consciente trazem inúmeros benefícios à natureza e também à nossa saúde. Além de aliviar os lixões e aterros sanitários, chegando até eles apenas restos de resíduos que não podem ser reaproveitados, grande parte dos resíduos sólidos gerados em casa podem ser reutilizados. Muitos dos resíduos que são descartados pode se tornar um verdadeiro tesouro lucrativo, se bem aproveitado. É só usarmos da nossa criatividade. Hoje eu trouxe a professora Vanessa, bióloga, para tratar desse assunto importante e ela tem a solução para os nossos resíduos. Vamos lá? Oi pessoal, meu nome é Vanessa, sou bióloga, tá? Sou professora e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a problemática do lixo, tá? Desde a problemática até a solução que a gente pode trazer no dia a dia na nossa casa. Hoje, para dar início nessa temática, eu queria falar com vocês sobre a geração do nosso resíduo. Muita gente não entende que quando a gente gera o resíduo, a gente tem uma importância muito grande em casa perante a ele. A gente chega no supermercado, a gente nunca vê o resíduo, o nosso produto, a que ponto que ele chega a ser um resíduo. A gente geralmente já chega comprando os nossos produtos, vendo o produto em si, mas a gente não vê em que parte que aquele produto vai ser um resíduo. E, consequentemente, como que esse produto pode ser um pós-produto e virar um resíduo, né? A gente tem uma consequência muito grande que é levar muitos produtos para casa, gerar uma grande quantidade absurda de resíduo e não ter a consciência de perceber a que momento que esse produto virou um resíduo. Aqui eu trago uma imagem, gente, muito importante para a gente trabalhar essa temática, que a gente sai de supermercados com sacolas e sacolas de produto. E a gente já sai do supermercado gerando resíduo. A gente já vai jogando fora, jogando no lixo da esquina, no lixo de casa, no lixo do trabalho, resíduos que a gente não tem noção de que já estava sendo gerado a partir do momento que a gente já pegou do supermercado. E aqui do outro lado eu trago uma imagem de uma temática que a gente já vivia há muitos anos, né? Principalmente quem mora no interior, que era de reutilizar um tipo de resíduo. Aqui a gente vê um exemplo de uma moça, né, comprando um leite de um cara que passa na frente de casa e vende o leite. Ela vai lá, entrega novamente o vidro, né, para ele reaproveitar aquele vidro e colocar o leite novamente. Isso aqui é muito conhecido em áreas rurais, em áreas mais de interior, onde a gente para comprar o nosso ovo, a gente leva a caixinha de ovo. A gente tem que ter um pouco mais de consciência de conseguir reaproveitar esses materiais novamente e não ver o material somente com a vida útil de uma vez somente, né? Porque a gente gera quantidades ambientalmente insustentáveis de resíduo, tá? Aqui eu trago uma imagem muito temática da nossa região, que é uma imagem de litoral. Onde o litoral ele é totalmente sujo, perto de feriadões, Natal, Réveillon, as pessoas vão, sujam, descartam em qualquer lugar, às vezes não vê uma lixeira próxima, mas vão descartando. Agora, próximo da alta temporada, a gente consegue ver muito uma realidade dessa, onde as pessoas vão lá, limpam a casa de veraneio. Sempre quando a gente faz uma limpeza na nossa casa, a gente gera resíduo. A gente gera algum tipo de resíduo. E simplesmente, às vezes, como é casa da praia, eu não sei que dia que passa caminhão da coleta seletiva, da coleta comum, vou jogar num terreno baldio. Isso é muito comum, é muito comum. As pessoas não têm responsabilidade que elas geraram esse resíduo, elas têm que ter a responsabilidade de destinar eles corretamente. Outro problema muito grande que a gente vê é o acondicionamento, gente. É a forma como a gente acondiciona o nosso resíduo em casa. As pessoas não têm o costume ainda de selecionar o mínimo, que é selecionar o lixo em duas partes. O lixo seco do lixo molhado. O lixo reciclado, que é papel, papelão, plástico, do lixo molhado, que é o lixo, que é o nosso rejeito, que é o nosso resíduo orgânico, né? Outra forma de acondicionamento que a gente tem muito comum é conseguir separar o nosso lixo em três partes, gente. Muita gente consegue separar em duas, mas o mais importante seria nós separarmos em três,
tá? Aqui eu trago uma imagem para vocês verem que uma parte seria nossos recicláveis, né? Que seriam aquelas cores que todo mundo já aprendeu nas escolas, que seria o papel, o plástico, o metal e o vidro. Quando eles são limpos, a gente consegue acondicionar eles todos num saco plástico mesmo, no mesmo saco plástico, tá? E aí a gente teria uma lixeirinha somente para o nosso rejeito. O que é rejeito, Vanessa? Rejeito é todo aquele material que não é importante para reciclagem. No rejeito a gente colocaria somente o nosso lixo do banheiro, fralda, bituca de cigarro. E aí a gente teria uma terceira lixeirinha, que é a nossa lixeirinha de restos de comida. Então assim, gente, o acondicionamento, né? Hoje em dia a gente estuda muito na escola o acondicionamento pelas cores, né? O azul é o papel, o metal é o amarelo, o plástico é o vermelho e o vidro é o verde, né? A gente trabalha muito essa temática nas escolas, mas em casa a gente pode ter uma lixeira com essas 4 cores. Se a gente conseguir lavar e deixar esse resíduo reciclável limpo, e a gente pode colocar todos numa mesma sacola. E aí a gente teria uma outra sacolinha, uma outra lixeirinha para trabalhar com os nossos rejeitos. O que são os rejeitos? É o nosso lixo do banheiro, é fralda, é cigarro. São materiais que a gente não conseguiria reciclar novamente. E aí na nossa pia da cozinha a gente conseguiria trabalhar com uma lixeirinha somente para o nosso lixo orgânico, que é todo o nosso resto de comida. Resto de comida, casca de frutas, casca de ovo, a gente colocaria tudo aqui dentro. Dessa forma, a gente conseguiria separar o nosso lixo da melhor forma possível, em 3, onde o lixo reciclável ele vai ir diretamente para a reciclagem, onde as pessoas vão conseguir reciclar ele, selecionar e mandar para a reciclagem. O rejeito ele iria diretamente para o aterro sanitário, evitando assim que o aterro sanitário recebesse uma grande quantidade de resíduo importante, que seriam os recicláveis e o orgânico. E o orgânico a gente conseguiria dar o nosso fim na nossa casa mesmo, através da compostagem, que a gente vai conversar um pouquinho mais na frente. A destinação desses tipos de resíduo, né, gente? Muita gente não sabe o que acontece com o resíduo depois que o caminhão passa na nossa casa. Todo mundo acha, Vanessa, evapora. Vanessa, eu não me importo, porque eu coloco o meu resíduo na lixeirinha fora de casa e depois é com a prefeitura. O problema é da prefeitura. Se o caminhão não passar, o problema é da prefeitura, porque o caminhão não passou. Gente, é nossa responsabilidade. Ninguém obrigou você a gerar o seu resíduo. É sua obrigação em saber para onde que está indo o seu resíduo. E ir na prefeitura e saber, está indo direto para o aterro, existe um centro de triagem, tá? Aqui eu trouxe algumas imagens de um centro de triagem. Hoje o lixo de Capivari, ele passa por um centro de triagem antes de ir para o aterro sanitário. Então lá o caminhão leva todo o lixo que é recolhido das suas casas, né? Passa num centro de triagem, aqui vocês podem ver a foto. O centro de triagem é um galpão, onde eles pegam todo o lixo e passam numa mesa giratória, numa mesa rolante, na verdade, e as pessoas ficam ao redor dessa mesa mexendo no seu lixo. E aí eu pergunto para vocês, quando a gente manda um lixo de banheiro misturado com plástico, com papel, vocês acham legal uma pessoa catar aquele plástico, catar aquele metal, catar aquele vidro sujo, nojento? Porque quando ele está misturado com rejeito, com matéria orgânica, ele fica nojento. Fica uma questão de salubridade até para a pessoa trabalhar com um lixo nojento desse. Então, por isso que é muito importante a gente saber triar e acondicionar esses resíduos. O resíduo ele passa por uma prensa, ele é pressionado para diminuir o volume dele, diminuir o tamanho, na verdade, para caber mais coisas dentro, né? E aí vem um caminhão, recolhe todo esse resíduo e encaminha então para a nossa tão querida reciclagem. E aí existem vários tipos de reciclagem. Existe a reciclagem do papel, existe a reciclagem que trabalha só com plástico, existe a reciclagem do vidro. E aí um caminhãozinho vai lá, pega tudo e encaminha para esses tipos de reciclagem. E aí dali eles fazem uma nova matéria-prima através do nosso lixo, que era considerado lixo, né, gente? Então, gente, aqui está a grande importância, né? Eu trouxe essa imagem para vocês verem da grande importância da gente conseguir separar o nosso lixo em casa. Para esse lixo chegar no centro de triagem um pouco mais limpo, um pouco mais digno para as pessoas trabalharem com esse resíduo. Não é digno as pessoas ficarem mexendo no nosso lixo. Então, quanto mais selecionado a gente mandar para o centro de triagem, melhor é para eles.
É uma questão que não é somente deles, é uma questão nossa, é um trabalho nosso também. A gente gerou o lixo porque a gente não foi obrigado, mas nós somos obrigados a destinar, a condicionar perfeitamente para chegar no centro de triagem e a gente conseguir ter o maior ganho desse material para chegar na reciclagem e a gente conseguir reciclar. Quando o material ele é sujo, gente, é uma coisa muito importante. Por exemplo, esse material aqui, né, é um papelão. Quando esse material ele tá sujo com matéria orgânica, ele fica sujo, ele fica inviável para reciclagem. A gente já não vai conseguir reciclar ele, porque ele tá sujo, vai ficar molhado, vai ficar catinguento, entendeu? Então, para reciclagem vai ser um valor muito mais alto para eles conseguirem reciclar. Então, por isso que é tão importante a gente conseguir ter a ciência de conseguir separar esses resíduos perfeitamente e não deixar ele ser contaminado com a matéria orgânica. Gente, aqui eu trouxe umas imagens para vocês verem a quantidade de resíduo que passa nesse centro de triagem e vai direto para o caminhão e chega até o aterro sanitário. O aterro sanitário hoje da região é um aterro sanitário de Laguna e ele atende até 18 municípios aqui da região, tá? São 18 municípios que mandam diariamente no total de 250 toneladas de lixo por dia. Tá, aqui eu trouxe umas imagens do aterro sanitário. O aterro sanitário, umas informações para vocês. O aterro sanitário ele tem vida útil de até 20 anos, ou seja, o nosso aterro aqui da nossa região ele já tem 17 anos, ele só tem mais 3 anos de vida útil. E aí eu pergunto para vocês, daqui 3 anos, o que vai acontecer? Ele vai ter que pegar uma nova área e começar a enterrar mais lixo, contaminar mais uma área, por questões nossas, né? Por falta de responsabilidade ambiental nossa, de não saber destinar e dar um destino correto do nosso lixo. E assim, gente, o que vocês devem estar me perguntando? Vanessa, o que eu tenho a ver com isso? A questão do lixo é uma questão da natureza, é uma questão de todo mundo, é uma responsabilidade do prefeito. Gente, é uma responsabilidade nossa, tá? Eu já ouvi muita gente dizer assim, até a natureza gera lixo. Gente, a natureza não gera lixo. Eu trouxe uma imagem aqui para vocês verem de uma árvore caindo um fruto, o fruto vai ficar podre e vai cair, o fruto vai se dissolver, vai ficar uns 4 meses ali em decomposição, vai virar um adubo e vai germinar uma nova árvore. Olha isso aí é uma transformação, gente. Não existe lixo nesse processo. Em todo o processo da natureza não existe lixo. Existe uma transformação. Então, na natureza na natureza não tem lixo porque tudo nela se recria. Então, gente, aqui eu trago mais imagens do aterro sanitário, tá? Pra gente ter um pouco mais de responsabilidade ambiental, tá? Não somente ambiental, mas também social. A questão do lixo é uma responsabilidade social também, porque muitas pessoas precisam trabalhar diretamente com lixo. Enquanto a gente como cidadão, não ter a responsabilidade de destinar, condicionar corretamente nossos resíduos, a gente vai ainda estar trazendo muitos tipos de danos para a natureza, tá? Os aterros sanitários hoje, por que ele é um vilão muito grande? Porque ele gera o nosso tão famoso gás metano e o gás carbônico, que é um dos gases mais preocupantes do efeito estufa. Tá? Quanto mais tempo lá o resíduo orgânico em contato com resíduo eletrônico, com lâmpada, com bateria, ficar mais tempo numa terra, vai gerar mais um líquido que a gente chama de chorume, e esse líquido vai contaminar todo aquele nosso solo da área. E aquele líquido ele vai percorrer, ele não vai ficar só naquela área que está o aterro sanitário, ele vai percorrer e vai seguir até os nossos lençóis freáticos. Então, toda a área de entorno fica contaminada também. Então, por isso é tão preocupante a gente mandar quantidades absurdas de lixo para aterro sanitário. Então, uma das formas para a gente trabalhar a diminuição de lixo para os aterros sanitários é a gente trabalhar a reciclagem, tá? Então, quanto mais a gente incentivar as indústrias a utilizarem produtos de reciclagem, a gente vai estar ganhando com isso. Aqui eu trago um exemplo bem banal que todo mundo já conhece, que para fazer 1 tonelada de papel branco, gente, é cortado de 20 a 30 árvores. E a gente precisa de 10 mil litros de água e 5 horas de energia para fazer 1 tonelada de papel branco. Para fazer 1 tonelada de papel reciclado, a gente só vai precisar de 1,5 toneladas de papel usado. De papel esse que iria para aterro sanitário, entendeu? Por isso que tem a grande importância a gente separar.
E aí a gente usaria somente 2.000 litros de água, perto de 10.000 litros de água para fazer o papel branco. Olha aí, quanto que a gente ganha? E 2 horas de energia para fazer o papel reciclado, perto de 5 horas de energia para fazer o papel branco. Todo mundo só tem a ganhar incentivando a reciclagem. A reciclagem, a gente precisa incentivar essa necessidade de retorno dos produtos de pós-consumo, né? Então, a gente usou um produto, a gente não tem mais consumo daquele produto, a gente tem que incentivar que ele volte ao ciclo produtivo novamente. A gente chama isso aqui de ciclo fechado. Aqui eu trago um exemplo. Você está em casa, né? Gera o seu resíduo em casa, passa o caminhão da coleta seletiva, você encaminha o seu resíduo da maneira certa, vai para um centro de triagem, do centro de triagem, gente, vai direto para a reciclagem. E da reciclagem, volta para a prateleira do supermercado. Vocês estão vendo? É um ciclo fechado. É um ciclo que não tem uma abertura para ir para aterro sanitário. Hoje o nosso ciclo como é que é? É um ciclo linear. A gente compra, a gente gera o nosso resíduo, a gente manda para a central de triagem. Da central de triagem, a gente enterra cerca de 80%, 90% de todo o lixo que vem para o central de triagem, a gente enterra em aterro sanitário. E acaba lá no aterro sanitário, entendeu? É um ciclo linear, é um ciclo que vai e morre lá. A gente tem que começar a incentivar o nosso ciclo circular, um ciclo que a gente consegue reaproveitar aquilo que a gente considerava lixo. Aqui eu trago uma temática para vocês terem a ciência que a gente está lidando com um lixo de outras gerações. Então a gente está deixando para nossas próximas gerações somente lixo. Então, se a gente não começar a ter técnicas mais eficazes de tratar o nosso lixo, o mundo já está ficando totalmente insustentável, né? Outra técnica também de reciclagem muito conhecida é a compostagem, para a gente conseguir reciclar o nosso resíduo orgânico em casa mesmo, tá? É um processo de reutilização da matéria orgânica. Então, a matéria orgânica, ela vira um adubo orgânico. Aqui eu trago um ciclo também, que é um ciclo fechado, como eu falei anteriormente. O alimento, ele vira resíduo. Do resíduo vai para a composteira, a gente consegue compostar em casa mesmo. Dessa composteira a gente tira um adubo e do adubo a gente fertiliza ele. A gente gera novo alimento. Vocês estão vendo? E do alimento a gente come o alimento, gera resíduo. É um ciclo. É um ciclo que desse ciclo a gente não está tirando resíduo orgânico para enterrar em um aterro sanitário e trazer diversos tipos de prejuízo. Então agora, né, a gente vai conversar um pouco mais sobre a compostagem. Vou dar um exemplo de compostagem anaeróbica para vocês. E para a gente começar a tratar o nosso resíduo orgânico da maneira certa. E não começar a ver ele mais como lixo, porque o nosso resíduo orgânico é um resíduo extremamente valioso. E a gente precisa olhar para ele com outros olhos a partir de hoje. Gente, vocês viram que assunto interessante a Prof trouxe hoje pra gente? Então, se você é uma pessoa que se preocupa com o meio ambiente, que tal mudar de comportamento e reaproveitar o lixo da sua casa? Não sabe como? Fiquem atentos aos próximos vídeos que a Prof. Vanessa tem a solução para os nossos resíduos orgânicos. E até logo!